Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive, Luísa. Hoje eu tenho uma alegria de receber duas mulheres maravilhosas, com trajetórias inspiradoras. Malu Gimenez e Thaís Carla. Oi! Malu é uma filósofa e pesquisadora paulista, atua na luta contra a gordofobia, que criou o projeto Lute com uma Gorda e fundou o grupo de estudos transdisciplinares do corpo gordo no Brasil. A Thaís tem vários talentos. Ela é dançarina, cantora, digital influencer. Além disso, já lançou uma linha de roupas plus size. Foi assistente de palco do Marcos Mion e dançarina da cantora Anitta. Enfim, são muitos projetos que ela esteve envolvida. E quero começar com essa conversa pedindo a Thaís e a Malu contar um pouquinho a história de vida de vocês. Quem vai começar? Quer começar? Então, vai você, Juliana. Eu começo. Eu sou filha de imigrantes que vieram da Espanha fugindo da fome. Nasci em São Paulo. Meus pais entraram numa seita quando eu tinha 9 anos e aí foi morar no Rio de Janeiro. Com 17 anos eu saí da seita, fui estudar, fiz faculdade de filosofia, depois eu fiz mestrado, doutorado em estudos de cultura contemporânea e hoje eu faço um pós-doutorado em psicossociologia, estudando como a saúde é violenta para os corpos gordos. Um detalhe importante é que eu sempre fui gorda, uma bebê gorda, uma criança gorda, uma adolescente gorda, uma jovem gorda, uma adulta gorda e com certeza você é uma velha gorda. Acho que é isso. Agora a vez da Thaís. Bom, eu sempre fui uma menina gorda também, desde criança, desde bebê. E tudo começou com a gordofobia, né? Já me atacando já de criança. Tinha que fazer aula de dança. O talento que eu tenho hoje veio através, né, da gordofobia que minha mãe... Enfim, meus pais não sabiam lidar muito bem com o meu corpo. Então eles queriam de alguma forma que eu emagrecesse. Então tudo começou com isso. Aí eu comecei a dançar com 4 anos de idade. Aí fui dançando e fui criando uma paixão. Por mais que aquilo ali era uma punição sobre o meu corpo, eu gostava muito de fazer. Me encontrei muito na dança. Eu me via no espelho. Então, de alguma forma, foi uma coisa que me fez, eu acho que eu me encontrar como pessoa. Como a pessoa que eu sou hoje. Então, eu dancei por muitos anos. Aí primeira vez que eu ganhei alguma coisa que teve reconhecimento foi no Faustão. Ganhei Se Vira nos 30. Aí eu fui no Raul Gil, aí participei de dança do Raul Gil. Nessa época, quando eu tinha 17 anos, tinha muito concurso de dança na TV. Tinha muita coisa de talento na TV. Então eu participei muito, em todos que tinha. Deixa eu ver mais o que. Celso Portiolli, Eliana, já falei, né? Deixa eu ver mais quem. Ai, meu Deus, Gugu, conheci Gugu. E aí depois parei no Marcos Mion, foi. Aí depois eu fui e encontrei o Marcos Mion, fiquei 3 anos. Já sabe, uma vez eu fiz o meu site. Coloquei a leito do filho dele no meu site, que é a Lei Romeu Mion. Igual que eu lembrei. Bonitinho que eu sou. E aí eu participei do Legendários por 3, 4 anos. Aí na Record, não foi? Foi. Aí logo em seguida eu conheci meu marido, fiquei com ele, fiquei grávida. Aí nesse que eu fiquei grávida, passou 6 meses, fui dançar com a Anitta, fiquei 2 anos dançando com a Anitta. E aí depois da Anitta, explodiu tanto a rede social que eu acabei me adentrando nesse mundo da internet.
Fiz muito YouTube, desde 2019, 2018 eu faço muito YouTube. Aí fiz o YouTube, fiz milhares de coisas na internet que você pode imaginar, né, de conteúdo. E hoje em dia eu sou essa gorda aqui, né, que tem muitos seguidores, graças a Deus, na internet, né. Eu não sei nem somar. Quantos são? É mais de 15 milhões de pessoas, mas pensa um corpo gordo que não é um corpo curvo, é um corpo gordo grande, de real. Então, ter esse tanto de seguidores, né? Imagine. E agora eu tô me adiantando no mundo da moda e eu quero me firmar. Uma gorda na moda, sim. Beijinho bom. Tá chique. Nessa conversa de hoje, quero aprender com você sobre a gordofobia. Como entender esse conceito, como podemos perceber sua manifestação na sociedade e lutar para uma mudança social. Então, queria que começassem contando sobre a história de vida de vocês que se cruzaram. Poderiam contar para a gente quando foi a primeira vez que depararam com o termo gordofobia? Nossa, eu lembro, eu vou falar porque veio na minha cabeça aqui agora. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa palavra gordofobia, eu tinha acabado de participar de um programa de perda de peso, você acredita? Eu participei já de um programa de perda de peso. E o Israel, meu marido, né, que é a pessoa que tá sempre por trás de mim, ele foi lá, vou pesquisar, né, o que é essa coisa sobre, né, o estigma da pessoa gorda, eu procurar. Aí veio a palavra gordofobia, que foi até uma foto que a gente fez, não foi, não? A gente fez uma foto, ele botou gordofobia, assim, na foto, e foi da onde veio, foi em que ano? 2016, que eu me deparei com essa palavra e aí eu fui entender o que era, né? Tava lutando sobre uma coisa que eu não fazia ideia do que é tão grande que é. Eu acho que a minha vida inteira, como eu sempre fui gorda, eu tinha um incômodo, eu sabia que as pessoas tinham ódio do meu corpo, tipo, o meu corpo chegava antes nos lugares, então eu ia ter um relacionamento no meu corpo, eu ia conseguir um emprego no meu corpo, eu ia na faculdade pedir bolsa, vinha meu corpo, eu não sabia elaborar, porque eu não sabia o nome, olha a importância também, né, de nomear as coisas, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada por eu ser gorda, e eu me culpava por causa disso. Aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu estudei a relação que tinha entre empregadas domésticas e patroas a partir da alimentação. E nessa pesquisa eu descobri o horror que as mulheres tinham à gordura, todas, tanto as patroas quanto as empregadas domésticas. E eu comecei a pensar assim, eu falei, por ser uma pessoa gorda, eu falei assim, nossa, deve ter alguma coisa aí, deve ter algum fenômetro, deve ter alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar na internet, porque era 2014, imagina, ninguém nem falava disso, né? Comecei a pesquisar e aí eu descobri que tinha no mundo uma galera, principalmente mulheres gordas, que estavam dentro de universidades, que eram pesquisadoras, que pesquisavam o corpo gordo num outro olhar, um olhar mais humano, não patologizador. Eu falei, uau, quem são essas pessoas, né? O que elas estão falando? E aí com essas pesquisas eu descobri o termo gordofobia e aí eu entendi toda a violência que eu tinha passado na minha vida toda, tinha um nome. Exatamente. Descobri que eu não tinha culpa. Isso foi libertador, porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Porque o mercado vende pra gente, a sociedade capitalista, que é muito fácil emagrecer, que é só você fazer ginástica, que é você fazer uma dietinha, ou tomar um shape, ou sei lá o quê. Quando você começa a estudar gordofobia, você começa a pensar, a entender que isso é uma grande mentira, que tem pessoas gordas que não emagrecem, tem pessoas magras, enfim, cada corpo é cada corpo. Então, quando você percebe que a culpa não é sua, que é algo social, que é uma violência, inclusive, é um estigma, aí tudo começa a fazer sentido e você começa a entender, perceber que você tem o direito de ser quem você é, com o corpo que você tem e que ninguém tem nada a ver com isso. E sobre o conceito de gordofobia, o que é gordofobia,
A gordofobia, ela é um preconceito com pessoas gordas, mas ela é mais do que isso. Ela é um estigma social. O que significa isso? Que a nossa sociedade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se organiza, a forma como a gente faz conhecimento é gordofóbico. Então, entender isso é entender que a gordofobia ela está na estrutura das coisas, de como a gente pensa, de como a gente se organiza, de como a gente faz as coisas, de como a gente aprende as coisas, por exemplo, na faculdade, ou como o que a gente aprende sobre esses corpos. Tem sempre um estigma por trás e a gente naturalizou isso. Então a gente nem percebe, porque a gordofobia ela vem disfarçada de amor, né, de cuidado, de saúde. E é um conceito que ele não está fechado. Ele está sempre sendo discutido e trabalhado por essas pessoas que pesquisam o corpo gordo. Pesquisei e vi que no Brasil ainda não existe uma lei contra a gordofobia. É isso mesmo? Quais caminhos vocês enxergam para que isso mude? Rapaz, tem tanta coisa, né, quando a gente parar pra pensar. Mais uma coisa boa que em 2021 eu ganhei, né, um processo que ele botou de primeira instância. Acho que foi de primeira instância, que foi gordofobia. Então já foi uma coisa para as pessoas abrirem um olho de alguma forma, tipo, porque existe, né? Existe isso e as pessoas têm que entender que pessoas sofrem com isso. Eu acho que já foi um primeiro passo, né? De alguma forma foi, sei lá, uma formiguinha. Não, foi um grande passo, porque Foi. Né, não aparecia esse nome nos processos e tal. Infelizmente a gente não tem uma lei ainda, né, que criminalize, sabe, a gente consegue, que as de alguma pessoas, forma. quem sabe um dia, né, as pessoas. Mas isso que a Thaís Carla falou é muito importante, porque quando você começa a levar para o processo, para o lado judiciário, né, para o discurso judiciário, o nome da gordofobia, esse pessoal também começa a entender que existe, o que é essa violência, né, essa discussão começa a acontecer. Eu espero que essa lei aconteça logo, porque é muita gente sofrendo, né? Nós somos 60% morrendo da população. Aos poucos, né? E um detalhe importante, a gente é 60% da população e a maioria das pessoas que sofrem são mulheres pretas periféricas. Então quando a gente vê essas campanhas combate à gordofobia, na verdade é combate a um corpo, a uma raça e a um gênero. Então isso precisa ser discutido urgentemente, existe uma necessidade grande que a gente olhe para isso e que a gente pense em leis, né? E que criem também políticas públicas, porque hoje as políticas públicas para a pessoa gorda é bariátrica, né? Exato. Vai lá, tem uma solução para você. Faz a bariátrica. Entendi. Tem a parte de, acho que tem umas pessoas que têm síndrome de Down, tem que lutar a isso, sabe? Tem pessoas que é difícil de emagrecer por causa do hipotiroidismo, que atrapalha. Vocês acham que existe uma diferença na discriminação e manifestação da gordofobia relacionada à questão de gênero? Mulheres, né? A gente sempre sofre, né? Que a gente vê apresentadores, já teve milhares de apresentadores gordos, e você viu alguma apresentadora gorda mulher? Não existe. Não existe. Mulher tá sempre sofrendo a todos os custos. Até a atriz, cantora, né? É uma pressão danada aí para as mulheres, porque também a sociedade é patriarcal e tem uma exigência da beleza nesse corpo da mulher, que a mulher precisa ser magra, frágil, feminina, sei lá, um monte de coisa aí que coloca. Então, mulher sempre sofre mais, com certeza. Entendi. E a gordofobia é uma violência de gênero. Ela é considerada uma violência de gênero porque as mulheres sofrem mais essa violência. Entendi. No Brasil, a busca por procedimentos estéticos tem um índice muito alto. Como vocês percebem, essa relação do corpo, sobretudo do corpo gordo, na sociedade brasileira. E essa
ditadura da estética? Tem, né? É muita gente fazendo. Eu acho que o Brasil é número 1, né? Eu acho que é. Se É não número for 1? é 2. Não Estados sei. Unidos, Só sei que o talvez povo ganhe. gosta muito. Hoje em dia tá Nossa. parecendo que tá rifando cirurgia plástica por aí. É muita gente fazendo. Ainda mais a internet hoje em dia, né? Todo Não, e os mundo ali. padrões, todo mundo querendo entrar. A mesma naquilo, cara, a mesma barriga. né? Mesmo tudo. Querendo se encaixar de alguma forma, né? Querendo se encaixar. É, e uma coisa que ninguém fala são das consequências dessas cirurgias, né? Existem Não, jamais. pesquisas mostrando as mortes de mulheres que não dão certo, né? Que vão para de pessoas não preparadas vendendo isso, porque o mercado é muito Exato. grande, tem muita procura. Eu vi um programa, ó, foi no Discovery Home Health, falando sobre isso. Quase morri. Vendo as Vendo a cena. É perigoso pra caramba. É muito perigoso. O povo acha que é bem um que eu lembrei. negocinho, né? Não é nada demais. Pois é. É comum a gente ouvir discursos que associam a questão do peso como responsabilidade pessoal, preguiça ou disciplina. Quais caminhos você enxerga para que haja mudanças gradativas desse pensamento? É louco isso da gordofobia, né? De culpabilizar a vítima. É tipo, a pessoa sabe de toda a minha vida. De todo. Eu malho, eu danço. Mas parece que não é importante isso. Isso não vale. Vale porque eu sou gorda. Tem que me punir porque eu sou gorda de alguma forma. Tá cheio de gente Mário, que não faz nada e ninguém fala nada, né? Cedo eu lembro que olha, tinha uma professora de dança bebê que ela fumava e tomava café. Só fumava e tomava café. Aí ali ela tava com saúde. E só porque eu sou gorda e a Manu a gente não tem saúde. Eu acho que é um estigma, tipo assim, que eu já sofri demais. Aí quando você vai pra academia, o povo olhando pra tua cara, parece. Eu não. Pra mim tá aqui. Mas E vocês aí? não querem que eu tenha saúde? Então é muito louco a gente parar pra pensar em relação que como eles veem a gente, como você mesmo falou, o meu corpo chega antes de eu dizer o que eu faço. O que eu vou dizer, o que eu vou fazer, se eu sou boa ou não no que eu faço. Sempre o meu corpo chega antes. Então, como hoje em dia tem o debate, a pessoa fala, eu quero vencer a obesidade, a doença, eu quero exterminar a obesidade. Hoje em dia, você vê. Essa semana mesmo, retrasada, que eu tava aqui em casa, no dia viajar, eu tive um debate com um cara que a gente fez, como chama? Audiência. Fiz audiência com o cara. E ele falou, o meu problema não é com ela, é com a obesidade. Eu quero exterminar a obesidade. Como assim? Exterminar a minha existência, então. Com certeza, né? Como é que ele pode... Ai, é coisa... Existe um cansativo. ódio. É cansativo. Existe um ódio também. Inclusive na América Latina, algumas ativistas estão já usando gordo ódio em vez de gordofobia. Ódio. E a maioria, você pode reparar, homens, não é? Homens. Por isso que é uma violência de gênero também. Exatamente, porque Já vi, a maioria é homem. Eu acho que 3 ou 4 mulheres, 98% é homem. É muito ódio, é muita raiva, muito discurso de ódio, falta de humanidade, respeito com o próximo, né? E a culpabilização. Então, por exemplo, você pega um avião e aí te colocam no meio. Você é uma pessoa gorda, você vai ocupar os outros bancos, obviamente. Só que em vez de eles falarem da empresa, eles acham que a culpa é sua porque você é gorda. Exatamente. Como um vídeo que eu fiz, né? Exatamente. No avião, misericórdia. Acabou com a minha vida. Que a culpa é minha. Então, e na verdade a culpa é dessa empresa que não pensa em corpos diversos. Como todos os outros, como todo um mundo em geral, né? E a gente tem que pensar isso. As pessoas gordas, elas não são minoria, não elas tem que são se culpar. maioria e não tem que se culpar. 60% a gente já tá em Não, mas maioria. voltando a coisa, ele falou que a obesidade mata mais do que a depressão. Ah, tá. A gordofobia não mata não. Né? Uhum. É Tem brincadeira. vários termos diferentes também, tem isso também. Vi na internet em que Recife tem 2 leis sobre a gordofobia,
que é a Lei Municipal número 18.831 de 2021, que constitui o Dia de Conscientização da Luta contra a Gordofobia, e a Lei 18.332 em 2021, que trata da obrigatoriedade da compra de carteiras maiores para todas as escolas da capital pernambucana, para que haja pelo menos por sala de aula. Apesar desse avanço, outros estados do Brasil não possuem iniciativas semelhantes. Na sua opinião, o que nós podemos fazer para ampliar essas iniciativas para todo o Brasil? Sobre as leis, eu acho que a gente precisa sair do combate para o reconhecimento. Isso, Né? exatamente. A gente ainda está vivendo o combate a pessoas gordas e não o reconhecimento que essas pessoas existem, que elas têm suas histórias, que elas têm suas vidas, suas dores, suas profissões. Então, pensar nisso é pensar um olhar diferenciado para políticas públicas. Hoje, as políticas públicas no Brasil para pessoas gordas está ainda no olhar do combate, não no olhar do reconhecimento. Tá no combate mesmo, exatamente. No reconhecimento, a gente ter nossos lugares, nossa existência de fato. Na realidade, a gente quer combater o nosso corpo, não que a nossa existência seja como um todo. Sim, a gente só quer existir. Exatamente. É isso. Então, eu acho que se a gente passar do combate para o reconhecimento, acho que a gente vai avançar mesmo como sociedade, né? Exatamente. Eu acho que esse é o começo. Esse é o ponto do negócio. Entendi. Como pessoas magras podem contribuir para a luta contra a gordofobia, se tornarem para si o protagonismo? Você está falando em relação às pessoas magras quando elas podem ajudar a causa gorda? É isso? Como aliados. Como protagonismo. Então, quando eu comecei com essa coisa de influência e tal, eu participei, né, de uma marca. Por muitos anos fui embaixadora de uma marca. E lá a gente teve esses debates, porque a minha amiga falou assim, cara, eu nunca observei que, tipo, uma cadeira minúscula, você não ia dar na cadeira. Que, tipo, você não ia dormir direito nessa cama. O olhar das pessoas quando elas convivem de fato com as pessoas gordas, não julgando, mas sim querendo o melhor, de fato, elas enxergam de outra forma e começam a militar mesmo. Falando, não, essa cadeira não dá pra você sentar. Não, peraí, vamos mais ou menos. Eu acho que esse é o ponto, né? Das pessoas entenderem o contexto, não ter o julgamento. E aí as cabeças vão começando a mudar aos poucos. Sim, eu concordo. Acho que a luta anti-gordofobia, ela não é só das pessoas gordas. Ela é de todo mundo. Então, quando as pessoas magras se tornam aliadas com essa preocupação de querer entender o que é gordofobia, de querer entender o que a gente passa, né? Porque às vezes uma pessoa magra, nunca pensou que a gente tem dificuldade com cadeira, básico. Você vai num consultório, não tem cadeira. Você vai num restaurante, não tem cadeira. Você vai no bar, não tem. Você vai no cinema, você vai no teatro, não tem cadeira. Você vai no dentista, não tem cadeira. Então, quando as pessoas magras começam a perceber que a vida de uma pessoa gorda ela passa por muitas violências, ela começa a se tornar aliada e também começa a ser uma pessoa que se preocupa com isso, que fala sobre isso. Quando ela vê uma pessoa gorda passando por uma violência ou passando por algum problema de acessibilidade, ela apoia, ela ajuda, ela pensa nisso, né? Porque como é estrutural, as pessoas magras às vezes elas não sabem. Por exemplo, quando eu defendi a minha tese, a banca era de mulheres feministas, só que quando elas começaram a ler, elas começaram a chorar.
porque elas falam assim, Malu, a gente Eu não nunca entendia. pensou que uma mulher gorda Exatamente. passasse as coisas que você passa. Então elas se emocionaram muito e eu tenho certeza que mudou a visão delas com as pessoas gordas, até porque elas não sabiam que as pessoas gordas passavam. Exatamente. Eu acho que é esse contexto que faz a diferença quando a pessoa realmente tem um carinho e entende o que o outro tá passando. Malu, poderia contar sobre um pouco seu livro Lute como uma Gorda e Lute como uma Gordinha? Posso. O Lute como uma Gorda é o livro da minha tese, né, do meu estudo de doutorado, só que aí eu adaptei para um livro. É de uma leitura super fácil, parece que a gente está sentado trocando uma ideia, onde eu parto das minhas dores, do meu corpo, e trago depoimentos de mulheres gordas que também sofreram a mesma coisa que eu, ou coisas parecidas. Mas eu quis trazer também teoria mostrando o quanto a gordofobia é violência, o quanto existe de opressão, o quanto tem a ver com o machismo, né, com essa cis-heteronormatividade branca. Então o livro ele vem como solução, como resultado da tese, né? E o Lute como uma Gordinha foi um livro que a gente escreveu em 4 pesquisadoras, 3 professoras do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e eu. Conversando, a gente falou, nossa, não tem material para criança, bora fazer um livro aí para as professoras terem material. Não, pelo amor de Deus, é em PDF, é só baixar, trocada mesmo. Eu quero. Com 2 filhas, gente. Não tenho esse livro. Nossa, que vergonha, mano. Aquela que olha pra câmera, que vergonha, mano. Agora já tem. Agora vai ter, né? E esse livro é fofo, porque a gente não sabia que história que a gente ia contar e a gente começou a falar, na infância, onde mais a gente sofreu gordofobia? Aí todo mundo na escola. E começou as mesmas histórias, com a cadeira, com o uniforme, com a aula de educação física. A gente queria dançar e nunca as gordas podiam dançar. Não tinha roupa pra gente. Pra gente dançar. E aí a gente falou, então vamos falar dessas coisas que aconteceu com a gente. Então tem uma protagonista, tá, que é a Aninha. Ela é uma menina gorda preta e ela muda de escola. E aí ela começa a contar tudo isso que ela sofre nessa escola que ela chega de gordofobia. É bem fofo. É um livro gratuito que a gente fez em parceria com a IC e com o Instituto Diversas, em Belo Horizonte. E quem quiser, inclusive, está em PDF para baixar, pode entrar pelo meu Instagram ou pelo site da IC e você pode baixar esse livro. A gente fez exatamente para ser gratuito, para todo mundo ter acesso. Na biblioteca comunitária da IC. Exatamente. A gente lançou esse livro numa aula de didática na UFMG, na Faculdade de Educação, e foi muito legal, porque era uma aula com vários alunos de várias áreas de licenciatura, geografia, matemática, não sei o quê. E no final a gente perguntou, alguém aqui já ouviu falar de gordofobia nas aulas que vocês têm? Porque vocês vão dar aula, né? Nunca ninguém tinha ouvido falar. Então, olha como é naturalizada essa violência, como ela é estrutural, porque ela não é debatida ainda dentro da universidade para professores que vão educar as crianças. Exatamente. Então a importância desse livro aí é gigante, sabe? Gigante. Quem não baixou, eu inclusive vou baixar o meu. Você baixa logo pra contar para suas meninas, né? Para ler para sobrinha, para filha, para vizinha, para quem você quiser. Entendi. Vejo no seu Insta sobre o laboratório de crises afetivas. Pode contar um pouco desse trabalho? Posso, eu dou muitos cursos sobre corpo gordo, sobre corpos dissidentes. E tem um laboratório que eu faço, porque como meus pais entraram numa seita, e quando eu estava na seita dos meus 9 aos 17 anos, não tinha escola lá dentro. Então eu não tive uma formação formal. Eu fiquei sem estudar. Depois eu quero saber muito sobre isso. Ela vai me contar depois tudo isso que eu quero saber. Eu vou contar. E aí eu saí da seita, fui fazer supletivo. E eu tinha sempre muita dificuldade de escrever. Muita dificuldade de escrever. Porque eu não aprendi, eu não tive uma formação. Claro. Pá.
Quando eu terminei o supletivo, fui fazer ensino médio, técnico em secretariado, porque eu precisava trabalhar, eu saí da seita, então eu já me sustentava. E esse curso, eu não sei se ainda tem técnico nas escolas estaduais, na época tinha, à noite. Eu acho que... Deve ter, será? Tem, né? Tem, né? Deve ser outro nome, né? FATEC. Ah, FATEC no Rio, é verdade. É tipo isso, era um curso técnico de secretariado que você já começava e já ia fazer estágio. Isso mesmo. Então o meu emprego ia estar garantido. Ó, fazer secretariado. Para sobreviver, fui fazer o secretariado e eu dei uma sorte, porque lá tinha 2 professores, a Mônica, nunca esquecerei, que era uma mulher preta que dava aula de língua portuguesa, de redação, e ela me chamou um dia e falou assim: você tem muitos erros de português, mas você tem um pensamento muito crítico, senta aqui que eu vou te ensinar. E ela me ajudou pra caramba, e ela falava: tudo bem que você tem erros, você tem criatividade, vai, escreve. Então ela me incentivava, e um professor de filosofia que me dava livro para ler. Como eu morava na Aclimação, trabalhava em Pinheiros e a minha escola era no Ipiranga. Vocês sabem, São Paulo é um rolê. Meu Deus. Então, tipo, eu acordava 4 horas da manhã, dormia 1 hora da manhã, eu nem dormia direito. Eu dormia no ônibus ou eu lia esses livros. E aí foi aí que eu tive interesse. Falei, eu vou fazer filosofia. Ele falava também que eu tinha pensamento crítico. E olha que louco, o vestibular, quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, não vou passar, né? Escola estadual, super concorrido. Uhum. A redação, o tema, como eu vou esquecer, era do Ayrton Senna. O Ayrton Senna tinha morrido. Aí saiu a prova, era o seguinte: Ayrton Senna, o herói do Brasil. Imagina, olha a minha vida. Quando eu peguei aquilo, eu olhei e falei assim, o quê? Herói do Brasil é aquele cara que acorda às 4 horas da manhã, que tem que levar marmita, que pega trem, que pega ônibus. Eu lembro que a minha nota da redação foi... Eu entrei na universidade por isso, gente. Que então você aquela professora estava certa, falou, vai no seu senso crítico. Então, a minha história... E aí, na faculdade, eu tive dificuldade, mestrado. No mestrado que eu comecei a entender que eu tinha o direito de contar a minha história. E para isso eu podia usar a minha escrita. E que, pode falar palavrão? Foda-se a gramática. Então, quando eu comecei a dominar a escrita e não me preocupar tanto com a gramática, e muito mais com a história que eu tinha para contar, eu comecei a perceber que eu não era a única pessoa que tinha dificuldade para escrever. Que muitas mulheres, principalmente mulheres, têm dificuldade de contar história, de escrever, de achar que escrita não é uma coisa para ela. Eu falava assim, quando eu terminar o doutorado, mestrado, doutorado, eu vou montar um curso só para ajudar essas mulheres que querem escrever e estão nesse lugar de achar que não vão conseguir. Então o laboratório de escritas afetivas é isso, é mostrar para elas que elas têm o direito de contar a história delas, independente da construção da gramática da língua portuguesa, até porque a língua portuguesa não é a nossa língua. A gente só fala português porque a gente sofreu vários estupros, invasões, violências, né? Então, que se dane a língua portuguesa e viva nossas histórias. E aí eu montei esse laboratório de escritas afetivas que eu tenho muito carinho, que eu vejo mulheres chegando lá super inseguras, com medo, e saindo, entrando no mestrado, escrevendo livro, virando poesia, falando eu sou escritora, sabe? Então eu gosto bastante. Todo ano eu dou uns 2 laboratórios de escritas afetivas para levar, né, essa coisa que eu consegui superar para outras mulheres que também querem. Legal. Falei pra caramba, né? Professora! Essa foi ótima, Mel, é ótima. Depois vocês cortam. Conta um pouquinho do seu trabalho como docente, onde atua, em que disciplinas e amo participar das suas aulas. Eu quero voltar você. Como que foi participar das minhas aulas, Lu? Você gostou? São ótimas. Você gosta? Eu amo. Você é famosa lá na PUC, você sabe, Eu né? sei disso, peguei lá. Minha irmã
Vamos voar, minha filha. Meus alunos ficam, você não vai trazer a Lu? A Luísa não vai vir? Todo mundo Uma adora. vez alguém lá do Instituto Mano Dal que mudou assim entrar na minha porta. E agora nós vamos ter outra turma que você também vai participar. A minha história de docente, faz tempo que eu dou aula. Eu gosto de dar aula, mas eu sempre tive um incômodo com essa educação formal. E tem a ver com essa escrita aí de contar história, que eu fui entender que a educação, ela vai muito além dos muros das instituições da educação. Que a educação está em tudo, sabe? Então hoje eu vejo a educação de uma outra forma, de uma outra... Eu acho que eu vejo a educação muito mais como emancipação do que controle. Que é o que a gente tem dentro das escolas, o controle dos nossos corpos, dos nossos pensamentos, da nossa criatividade, né? Controle sobre tudo. Exato. Então hoje eu acho que é entender a educação de uma outra forma, entender que todo mundo tem o direito de contar a sua história, seja da forma como for, da construção também de saberes que não vêm de fora, pelo contrário, saberes que estão aqui, né, no chão, no Brasil, em qualquer lugar a gente faz saberes. Então acho que a minha história de docente nesse momento tá assim. Entendi. Agora quero saber de você, Thaís. Sua história com a dança começou muito cedo, né? Com 4 anos de idade, você começou a dar aula de jazz e balé. E aos 14 anos, abriu uma escola de dança com a sua irmã. Poderia contar para a gente sobre essa sua trajetória? Sim. Como eu falei no começo, né? Eu comecei a dançar como fosse uma forma de punição. Não, tipo, vai lá porque é bom dançar, vai lá pra você se expressar, mas sim pra emagrecer. Então, teve essa punição, assim. Eu acordava 5 horas da manhã pra caminhar. É brincadeira, mas enfim, aconteceu, né? Aí eu comecei a pegar gosto pelas aulas de dança. Eu comecei a dançar. Então eu ia pros festivais, as pessoas ficavam paradas pra querer assistir, porque eu era a única pessoa gorda no ambiente. E aí, com 14 anos, a minha irmã resolveu abrir uma escola de dança, mas sozinha ela não tava dando conta. Ela falou, vem, porque minha irmã também dança até hoje. Inclusive, essa escola tem até hoje lá no Rio de Janeiro. Só que é em Nova Iguaçu, Cabuçu. Nem todo mundo conhece, você conhece? E aí, lá a gente fez academia, porque se eu comecei com 14 anos a dar aula de dança, eu tenho 32, faz uns 6 anos que eu não dou mais aula de dança. Então eu fiquei uns 15 anos mais ou menos assim, dando aula de dança, e foi uma construção boa, porque eu soube me expressar mais ainda, né? Que dava aula pra criança, pra novo, pra velho, dava aula pra tudo quanto é tipo de pessoa. Então foi uma construção boa. Veio da punição pra depois vir um amor de fato, que até hoje é a dança. Bacana, também eu fiz dança na própria academia. Aí acabou, eu fiquei sem graça. Ficou triste, né, Luísa? Porque era gostoso, né? Gostoso dançar, não é? Porque minha irmã me via dançando em vários shows. E minha irmã dança na academia. Comecei a gostar e não fui à frente. Ai, Volta, Lu. adorei. Vai pra outro lugar, Lu. Não tem como voltar. Não. Só ir no show dos outros. E Ué, dançar, no show, né? dança, é bom, né? Dançar no É show. bom, Eu gosto adoro. também. Você faz muita coisa, né? É dançarina, digital influencer, já Foi lançou tudo. uma linha de roupas e é cantora. Cantora agora. Como você faz pra conciliar Não sei. todas essas áreas da sua vida? Mulher, é só existência mesmo. Você acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? E só vou. Na realidade eu tenho, né, meu marido que tá atrás de mim, eu tenho mais gente que trabalha pra mim. Então, né, a gente tem uma equipezinha pra a gente conseguir conciliar. Mas é amor e, como é que se diz? Eu sou assim, aquela pessoa que quero estar nas coisas. Eu quero que como eu entendi que
eu fiz muita história no mundo da dança em relação hoje em dia, né? Existem várias bailarinas gordas dançando em grupos que antigamente ninguém contratava pessoa gorda pra dançar. Isso era invisível, né? Então, eu aprendi que eu tenho que estar na música. Se eu gosto, eu tenho que estar na música. Eu tenho que estar nos lugares que meu corpo tem que perpetuar esses lugares para as pessoas entenderem que o corpo gordo é de pode tudo. Entendi. Também eu toco flauta doce também. Eu toco flauta doce. É? Meu Deus, mas você é um gênio, né? Sabe tudo. Peguei a parte cultura da minha mãe e a parte do esporte. Tô com cruzeirense. Eu não gosto de futebol, não, vou mentir. Você gosta de futebol? Não. Eu falo que eu sou Flamengo pra ninguém me encher o saco. Mas você perguntar quem são os Sou Brasil, jogadores, sou Brasil. Recentemente você lançou um clipe cantando um compilado de música. Jeito sexy. Briga demais e penhasco. Como surgiu a ideia de fazer esse projeto? Esse projeto veio para as pessoas entenderem que eu não só ia cantar um funkzinho, que realmente eu estou fazendo aula de canto. As pessoas começarem. Esse projeto veio mais para as pessoas entenderem que realmente tem uma cantora aqui dentro e ela tá saindo aos poucos. Então, realmente foi pra mostrar realmente minha voz e também pra contar uma história, né? Que é de uma mulher que tá sofrendo um abuso e no final ela tá maravilhosa, sozinha. Tá a melhor companhia que tem, que é a dela mesma. Entendi. O contexto da história. Sim. Além desse clipe, você também lançou a música Se Não Se não é o corpo, você não tem que opinar. Conta para a gente como foram feitas as gravações, a coreografia, o que achou dessa experiência de gravar seu primeiro clipe? Rapaz, foi muito bom, uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Eu me sentia Britney Spears, sempre me sentia assim. Então eu falei assim, cara, já que vai lançar a música, né, uma paródiazinha, bora fazer um clipe maneiro, bora investir. Então foi vozes da nossa cabeça, da minha equipe, da minha, e aí a gente arrumou uma pessoa pra gravar. Teve um co-coreógrafo, né, que eu também ajudei, né, consegui não falar alguma coisa. E aí a gente conseguiu fazer, foi tudo assim, ó. 2 dias de gravação de madrugada, bora fazer. Fizemos os looks, porque eu não falei, não vou também fazer pouco look, tem que ser pelo menos uns 4. E aí eu consegui fazer o contexto e todo mundo gostou, né? Cara, teve uma repercussão que eu nem imaginava que ia ter. Então foi um quisezinho pra vir outras coisas melhores. E aí deu mais gás, né, pra querer fazer. E em breve vou lançar 5 músicas. Uhul! Você sabe que quando eu dou algumas respostas no meu Instagram, eu coloco assim, segundo a filósofa Thaís Carla, se não é seu corpo. Agora a minha resposta eu não vou responder, eu só falo assim, segundo a filósofa Thaís Carla, abre aspas, se não é seu corpo, você não tem que opinar, fecha aspas. Entendeu? É sobre isso. Sabe uma coisa maneira sobre a música que eu lembrei agora? Teve umas escolas, ou acho que uma escola me marcou, mostrando a música e as crianças desenhando os corpos dela. É sobre isso, né, mano? As pessoas não entendem, é sobre isso. É sobre você as pessoas não sofreram o que a gente sofreu de fato, né? Sim. E abrir outro olhar. Essa mensagem, Exato. que essa música, você abrir com essa música é muito significativo, Thaís. Sim. É muito forte. Eu amei conversar com vocês e conhecer de cada uma. Vocês são inspirações na luta por uma sociedade onde todos nos cabemos no mundo. Mulheres, gordas, com deficiência, com síndrome de Down. Pessoas, pois estamos no mundo e somos parte dele. Muito obrigada pela sua participação. Gostaria de deixar
esse espaço para deixarem algum recado para quem nos assiste. Eu vim deixar o recado que as pessoas vão me ver muito por aí ainda. Não vou desistir da minha existência, de quem eu sou de verdade. E eu não vim pra explicar nada pra ninguém, não. Eu vim pra questionar a cabeça de vocês, tá? É sobre isso. Luzinha. Uma luzinha. Vai, amor. dá aulas. Acho que eu quero agradecer, né, de poder fazer. Com certeza que foi uma com delícia. você, Lu, foi uma delícia poder estar aqui com Thaís Carla, falando sobre o tema da gordofobia, a importância das pessoas procurarem saber mais. Siga lá, Malu Jimenez, _, se informe, não dá mais, gente, 2024, bora saber o que é isso, como lutar com isso e como ser menos gordofóbico, pelo menos menos gordofóbico, Pelo menos um né? pouquinho. Pelo menos um pouquinho, bora lá se mexer e se informar. E sua arroba, Thaís? É só lá buscar Thaís Carla com TH, tá? E não é Carla com C, não é com K, é com C. Só botar Thaís Carla lá, tu me acha. Olá, pessoal! Passando aqui rapidinho para agradecer a companhia de vocês nessa temporada. Gostaria de dizer que nesse último episódio tivemos um problema com um dos arquivos da gravação na câmera que focava em mim e nas convidadas e acabamos ficando só com o arquivo que aparecem nossas entrevistadas. Por isso, resolvi passar aqui para falar com vocês que foi incrível produzir essa temporada e que ano que vem estaremos de volta com o podcast Inclusive Luísa. Beijos e até a próxima, pessoal! Esse podcast é uma produção da AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camargos. A produção dessa temporada é minha, da Danusa Derich e da Larissa Pereira. Edição Cria Vídeos. Arte, Comunicação, AIC.